Solo Leveling já começa deixando claro que não tá aqui pra contar uma história confortável. Logo de início, o anime apresenta um mundo onde portais aparecem do nada, monstros saem deles e a humanidade resolve isso criando caçadores. E como todo sistema humano, isso vira ranking, dinheiro, status e gente que serve só pra completar número. E é exatamente aí que entra Sung Jin-woo. E o Sung não é meio fraco. Ele é oficialmente o caçador mais fraco que existe. Ele é rank E, o famoso se espirrar morre. Enquanto outros caçadores entram em dungeons pensando em loot, fama ou promoção de rank, o Sung entra pra pagar a conta de hospital. Ele não tá ali porque quer, ele tá ali porque precisa. E isso muda completamente o clima da história. O Sung não tem confiança, não faz pose de protagonista, não entra achando que vai dar tudo certo. Ele entra em cada dungeon já esperando que algo dê errado, e geralmente dá. E tudo isso explode de uma vez na famosa dungeon dupla. Um grupo entra numa dungeon aparentemente normal, encontra uma sala estranha e decide continuar, pois a ganância sempre ganha da prudência, claro. E o resultado é um massacre. A dungeon dupla não é uma luta épica, é desespero puro, estátuas gigantes, regras bizarras, gente morrendo do nada por errar um detalhe. Não tem tempo pra heroísmo, quem entra em pânico morre, quem tenta bancar o forte morre, quem não entende o jogo morre. E o mais interessante é que o Sung não se destaca por força, mas por observar. Ele percebe padrões, entende as regras do lugar, tenta avisar os outros, mas nem todo mundo escuta. A maioria morre, não porque era fraca, mas porque errou uma regra que ninguém explicou. E quando tudo dá errado de vez, o Sung fica pra trás. O anime não tenta embelezar o momento, ele não aceita a morte com honra, ele entra em desespero, ele tem medo, ele implora pra viver. E é exatamente nesse ponto que surge o sistema. O sistema não aparece como um prêmio, ele aparece como um acordo seco. Cumpra missões, siga regras e sobreviva. Não tem promessa de felicidade, só continuar vivo. E o Sung aceita porque não quer morrer, simples assim. E quando ele acorda no hospital, aparentemente sem ferimentos graves, não tem clima de vitória. Ele não entende o que aconteceu, só percebe que algo mudou quando começa a ver janelas invisíveis, notificações e missões que mais ninguém vê. E aí começa a parte mais cruelmente engraçada do anime, as missões diárias, exercícios obrigatórios que se você não fizer, o sistema não é gentil, ele não pergunta se o Sung está cansado, machucado ou confuso, ele só manda. E o Sung obedece, não porque confia, mas porque já viveu a vida inteira obedecendo sistemas que exploram quem tá embaixo. Esse só é mais direto. E aos poucos o corpo dele começa a mudar, não é instantâneo, não é milagre, é treino, dor, repetição. Ele fica mais forte, mais rápido, mas ainda sente medo. A diferença é que agora ele consegue reagir. Quando Sung entra novamente em uma dungeon, desta vez sozinho, o clima é outro. Ele ainda apanha, ainda erra, ainda quase morre, mas agora ele aprende. Cada luta vira um teste, cada erro vira lição. Não tem nada de escolhido pelo destino, tem insistência. E o mais interessante é que o anime não transforma isso em algo glorioso. Matar monstros não vira algo bonito, vira necessidade. O Sung não luta porque gosta, ele luta porque se não lutar, ele morre. E quando ele começa a participar de dungeons com outros caçadores novamente, a inversão fica clara. Ele não é mais um peso morto, ele é quem resolve a situação. E mesmo assim, ele não se exibe, ele não faz discurso, ele só age. Aos poucos, o Sung começa a perceber algo importante. Entrar em dungeon com outras pessoas dá mais problema do que entrar sozinho. Pessoas confiam demais, pessoas cometem erros, pessoas entram em pânico, monstros são previsíveis, humanos não. E isso começa a afastar o Sung dos outros caçadores. Não por arrogância, mas por praticidade. Ele passa a escolher ir sozinho, não porque é mais forte, mas porque é mais seguro. E enquanto isso, o mundo começa a mostrar que algo maior está acontecendo. Dungeons estranhas, monstros diferentes, coisas que não seguem as regras normais. E o Sung sente isso antes dos outros, porque ele já não joga mais o mesmo jogo. O sistema também muda, as missões ficam mais sérias, não é só treino, agora existem escolhas. E escolhas erradas têm consequências. O sistema não ajuda, ele observa. E o Sung começa a mudar por dentro, ele fala menos, confia menos, pensa mais. Ele deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver e passa a ser alguém tentando controlar o próprio caminho. Sem perceber, ele vira algo perigoso, não só para monstros, mas para o próprio equilíbrio desse mundo, porque sistemas odeiam coisas que fogem do controle. E o Sung já não cabe mais em nenhuma categoria. A partir desse ponto da primeira temporada, Solo Leveling muda de vez de clima. Se no começo a história era sobre sobreviver e não morrer em dungeon, agora ela passa a ser sobre lidar com o próprio crescimento. Sung já não é mais fraco, ele também não é apenas um pouco mais forte. Ele começa a entrar numa zona onde ninguém ao redor consegue acompanhar. E o anime faz isso de forma muito clara. Sung não cresce junto com o mundo, ele cresce à frente dele.
E as dungeons que ele enfrenta agora não são só mais difíceis, elas são mais estranhas, mais violentas, mais imprevisíveis. E o jeito que o Sung entra nelas muda completamente. Antes ele entrava com medo, agora ele entra preparado. Ainda existe tensão, mas não existe mais desespero. Ele observa tudo, cada movimento, cada monstro, cada som. O Sung começa a tratar a dungeon como um território inimigo, não como um desafio divertido. Isso muda tudo, ele não luta por impulso, ele escolhe quando atacar, quando recuar, quando simplesmente eliminar o problema de vez. E é aqui que o poder dele começa a ficar realmente assustador para quem está de fora, porque o Sung não faz cena, não grita ataque, ele não explica plano, ele age. Quando alguém percebe, o combate acabou. E isso gera um contraste muito forte com outros caçadores. Muitos são fortes, experientes, cheios de equipamento caro, mas ainda dependem do grupo, de suporte, de estrutura. Sung não, ele vira praticamente uma unidade móvel de limpeza de dungeon. E isso começa a incomodar. As guildas começam a reparar, a associação começa a observar mais de perto, não porque gostam dele, mas porque algo que cresce fora de controle sempre vira um problema. E o Sung não segue um caminho tradicional, ele não pede permissão, ele não se encaixa em nenhuma regra antiga. E o próprio Sung sabe disso, por isso ele evita contato, ele evita conversa longa, evita chamar a atenção, ele prefere ser visto como estranho do que como uma ameaça direta. Porque no fundo ele sabe, quanto mais gente tentar se aproximar, mais difícil vai ser manter o controle da própria vida. Enquanto isso, o sistema continua empurrando ele pra frente sem descanso. As missões ficam mais exigentes, mais perigosas, não é só ficar mais forte. Ele começa a perceber que não está ficando apenas mais forte fisicamente, a mente dele também muda, ele passa a pensar diferente, a calcular tudo, a se preparar sempre para o pior. Ele deixa de reagir e passa a antecipar. E isso cria um isolamento silencioso. O Sung não consegue mais se relacionar com outros caçadores da mesma forma. Eles reclamam de loot, de rank, de guilda, e o Sung só pensa em sobrevivência, risco e consequência. E são conversas muito diferentes. E o anime mostra isso muito bem sem precisar falar demais. É no olhar, no silêncio, no jeito como ele fica sempre um pouco afastado, mesmo quando está no meio das pessoas. Ele parece estar sozinho. E esse é o preço do crescimento acelerado. O Sung ganha mais poder, mas perde normalidade. Ele deixa de ser mais um caçador e vira algo que não tem nome ainda. E na reta final da primeira temporada, Solo Leveling deixa de brincar de anime de dungeon e assume de vez que está contando uma história sobre algo que saiu do controle. Sung já não é só alguém forte, ele virou uma exceção, e exceções sempre incomodam sistemas. E as últimas dungeons da temporada não servem apenas para mostrar ação, elas existem para deixar claro que o Sung está operando em um nível completamente diferente. Enquanto outros caçadores ainda entram em dungeons com medo de morrer, Sung entra pensando em eficiência, quanto tempo vai levar, quanto vai custar, qual é o risco real, não é mais emoção, é cálculo. E isso muda a forma como ele se move, como luta e até como olha para os inimigos. O Sung não subestima mais ninguém, mas também não se impressiona. Tudo vira obstáculo, tudo vira problema a ser resolvido. E esse distanciamento é assustador, porque acontece sem que ele perceba. O sistema também fica mais presente, mesmo quando não aparece diretamente, as missões começam a parecer menos aleatórias. Existe uma sensação clara de direção, como se alguém ou alguma coisa estivesse empurrando o Sung para um ponto específico. E o anime faz questão de não explicar isso, justamente para gerar desconforto. E o Sung começa a entender que não é ele quem está no controle total, ele tem escolhas, sim, mas todas dentro de um caminho já traçado. Isso cria uma tensão silenciosa. Ele ficou mais forte para ser livre, mas quanto mais cresce, mais preso parece ficar a algo que ele não entende. Mesmo assim, ele continua, porque parar não é mais uma opção real. O mundo ao redor também reage, guildas observam, caçadores de rank alto começam a se interessar, não com amizades, mas com aquele olhar de isso pode ser útil, ou isso pode ser um problema. E o Sung percebe isso e se fecha ainda mais. Ele não entra em guild grande, não aceita propostas chamativas, não se coloca no centro das atenções. Ele prefere operar nas sombras, quanto menos souberem dele, melhor, porque quanto mais as pessoas souberem, mais vão tentar usar o que ele se tornou. E isso mostra um amadurecimento importante do personagem. Sung não é mais ingênuo, ele entende como o mundo funciona, entende que o poder atrai interesse e interesse nunca vem sem custo. Mesmo assim, o anime deixa claro que ele não perdeu a humanidade. Sung ainda se importa com a família, ainda pensa na mãe, ainda se preocupa com quem pode acabar no meio do caos que ele cria sem querer. O problema é que agora ele carrega tudo isso sozinho. Ele não divide seus medos com ninguém, não explica o sistema, não pede ajuda, parte por medo de não acreditarem e parte por saber que quanto mais pessoas souberem, mais perigoso fica. O final da temporada reforça muito essa ideia de solidão. O Sung está cercado de pessoas, mas ninguém realmente caminha ao lado dele. Ele está avançando rápido demais, e isso cobra um preço. E então vem aquela sensação final que Solo Leveling deixa muito bem construída. E isso tudo ainda é só o começo. A temporada termina sem um grande encerramento épico, porque não é isso que a história quer. Ela quer deixar claro que Sung não chegou a lugar nenhum ainda, ele só saiu do ponto zero. Tudo que vimos foi a transformação de alguém fraco em algo que o mundo não sabe lidar. E com isso vem várias dúvidas. Quem é Sung de 1 agora? Um caçador diferente? Uma arma? Uma peça de um jogo maior?
O anime não responde, ele só mostra que o caminho à frente é muito maior, muito mais perigoso e muito mais pesado do que tudo o que vimos antes. A primeira temporada de Solo Leveling não é sobre salvar o mundo, não é sobre justiça, não é sobre ser o mais forte por orgulho, é sobre alguém que se recusou a morrer quando o mundo já tinha decidido que ele era descartável. E ao fazer isso, acabou se tornando algo que ninguém planejou. E quando a temporada termina, fica claro que Sung Ji-won não está mais correndo atrás do mundo. Agora, é o mundo que vai ter que correr atrás dele. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Sempas, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.